Olá, bem-vindos ao canal Viajantes do Sul. Hoje a gente está aqui em Santo Ângelo, mostrando um pouco e aprendendo um pouco da história de Santo Ângelo. Uma história muito bonita aí. O seu João Dias veio para contar um pouco da história pra gente aí, que a gente não conhece nada. E o seu João Dias então vai contar e mostrar um pouco da história de Santo Ângelo aí pra gente. Começar contando da primeira chegada da cidade, então foi por essa rua lateral aqui, né? A rua mais antiga da cidade, a Rua Missioneira. Que foi a entrada da redução de Santo Ângelo, e aí por volta do ano de 1706, quando foi fundada a redução Santo Ângelo Custódio. Na verdade, assim, nós estamos diante daquele que foi o sétimo povo das missões a ser constituído. A diferença em relação às demais é que as outras são todas de frente para o norte. Essa, por razões que não se conhece ainda, de mais profundidade, ela é a única que tem a sua frente virada para o sul. Pois é, isso é interessante, né? E essa rua era a rua mais antiga da cidade. Ela foi mantida com a sua originalidade, da dimensão dela, até para respeitar essa história da redução de Santo Ângelo Custódio. Aqui à nossa frente nós vemos uma arte criada a partir da ideia de reproduzir um pouco aquilo que foram as reduções daqui das missões, não apenas aqui do Rio Grande do Sul, mas também da Argentina e do Paraguai. Sim. Então, na sequência daquelas que foram fundadas, nós entramos a partir de São Inácio do Azul, seguindo por essas. O senhor quer ir aí na frente, Joãozinho, contando e mostrando pra gente, para aparecer no vídeo? 1609, então, São Inácio do Açu. Sim. 1610, Loreto. 1611, São Inácio Mino. 1615, Nossa Senhora da Encarnação, de Itapuã. 1619, Concepción. 1622, Corpus. Todos esses nomes ligados à fé e à religiosidade católica, cristã. Sim. Influenciado pelos jesuítas, né? Sim. 1626, Santa Maria de la Maior. 1627, Candelária. 1627, Diapediu. 1628, La Cruz. 1629, San Javier. Assim nós vamos seguindo pelos 30 povos das missões. São Carlos, 1631. Então cada monumento era um santo que... Um santo que era homenageado na criação das reduções. Muito importante isso. E na verdade a ideia foi trazer um pouco a realidade dos outros povos, não apenas do Rio Grande do Sul, para ter presente essa história da sequência das reduções que foram criadas pelos jesuítas. Sim, e isso daí tem os 7 povos, era Brasil, Argentina, Paraguai. Como eu falei antes para ti, essa ideia aqui, ó, de trazer essa realidade dos 30 povos aqui em forma de arte é do Tadeu Martins, que é um grande artista aqui de Santo Ângelo, escultor, historiador, compositor musical, tem várias letras dele que fazem parte dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Ele reside aqui em Santo Ângelo, é uma pessoa muito relacionada com a comunidade. E o Tadeu Martins teve essa ideia de traduzir em arte essas ideias da redução. Ideias. Muito criativo isso, exatamente. né? Muito... Paramos em São Tomé, 1632, São Cosme e Damião. 1633, uma homenagem para os apóstolos. Também em 1633, Santa Ana. São José, 1633 também. Aí em 1639, Santos Mártires. 1647, Santa Maria de la Fé. 1631, Santiago. 1682, São Francisco de Borja. Nossa querida São Borja. São Borja. Nesse meio tempo, 1685, Jesus. E aí, 1687, São Nicolau. O nosso São Nicolau aqui nas barrancas do Rio Uruguai. Esse São Nicolau tem um santo
na barranca aqui do Rio Uruguai. No município de São Nicolau. São é Nicolau. a primeira redução fundada aqui nos 7 povos das missões. 7 povos das missões. Exatamente. Aí São Luís Gonzaga também aqui na nossa terra, 1687. 1687, a minha terra natal, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. A terra onde acontece o Som e Luz, nós junto às ruínas de São Miguel, toda noite acontece o espetáculo do Som e Luz, que reproduz a saga dos índios guaranis. Que legal isso, muito bonito. 1690, São Lourenço Marte. São Lourenço, que pertence ao município de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga também. Exatamente. 1697, São João Batista, onde aconteceu a primeira fundição de ferro da América Latina, aqui na nossa terra. A fundição começou aqui na nossa região, no interior, e ele preserva o cemitério, as ruínas, elas estão junto ao cemitério, e São João Batista está também preservado, o município de Entre Juízes tombou como patrimônio e preserva essa história para conhecimento da população. Isso é importante, porque contar uma história dessa aí é muito importante, porque tem pouca gente que conhece o significado, né, vem aqui, olha os nomes, as datas, às vezes não sabe o significado de cada... E às vezes não faz essa relação, mesmo passando por aqui, a pessoa às vezes não faz essa relação com a história, o que representa cada um desses pontos. E a ideia do Tadeu Martins foi realmente trazer isso como algo, como um pilar. Sim. A ideia de ter um pilar como parte da história, que não pode ser esquecida. Sim. A nossa história não pode ser esquecida porque nós chegamos até aqui através dessa história, que vem do nosso passado também. É muito importante isso aí, muito bonito isso. 1698, Santa Rosa de Lima. 1706, Trinidade, e o último, 1709, a nossa Santo Ângelo Custódio. Santo Ângelo Custódio. Que é a última redução que foi criada pelos jesuítas. Sim. Isso tudo é tudo em volta aqui, então, da região de Santo Ângelo. A partir de Santo Ângelo, tendo presente a história dos 30 povos, toda essa região, essa grande região missioneira. Porque quando a gente fala em missões, muita gente relaciona as missões do Rio Grande do Sul. Mas aqui uma parte das missões tem 7 desses povos. Então, nós temos uma história que é muito mais ampla do que essa aqui, que envolve Argentina, Paraguai, onde os jesuítas fizeram toda essa história a partir da catequese e da redução dos povos guaranis. Sim, é muito, muito legal isso aí. Daí em frente então tem a nossa igreja, hein? Tem a igreja matriz. Uma igreja muito bonita, né? Ela mantém um pouco também na verdade essa aqui não é a igreja original, que ela foi destruída. Em cima da antiga igreja que foi construída essa aqui, tentando reproduzir um pouco da ideia. Um pouco da história da história arquitetônica do que foi aquela primeira. Sim. E aquela primeira, ela foi destruída como é que ela foi destruída, essa primeira igreja? A partir da invasão dos espanhóis e dos portugueses. Na verdade, os índios eles acabaram abandonando a redução. E aí ficou bastante tempo abandonado e depois foi reconstruída a igreja em cima desses pilares da antiga igreja. Há um tempo atrás também foi feito um trabalho, uma parceria, e foi feito algumas escavações aqui ao redor. E é mantido até hoje, depois nós podemos observar ali, é mantido o espaço aberto onde a gente pode perceber o que era aquela arquitetura dos pilares da primeira igreja, das calçadas, daquele tempo também. Uma volta também à nossa história, ao nosso passado da redução. E mais ou menos a idade dessa igreja o senhor não se lembra? O tempo que ela foi construída? Ela foi criada, a redução em 1706, depois foi um tempo de abandono, eu não saberia te informar a data. Mas mais ou menos da década de 1800. 1800, então ela faz muitos anos. E depois a reconstrução ela aconteceu na verdade já depois de 1900. 1900. Isso aí é muito legal, porque eu sou um que eu não sabia como é que funcionava, como é que era um pouco da história, né? Porque como a gente é de outra região, então a gente não faz ideia o que. E aqui também, na verdade, a ideia do Tadeu Martins foi manter esse acesso para a igreja, para realmente trabalhar essa ideia da vinda da rua, seguindo até a porta da igreja. Essa é a ideia original desse acesso que nós temos aqui na frente. Aqui essa praça, aqui um tempo atrás,
tinha jacaré e tartaruga. E aí depois o IBAMA aconselhou para que fossem retirados os animais. Foram levados para Santa Maria pela questão da preservação dos animais e tal. Por mais que eles fossem bem cuidados aqui, eles não estavam no seu habitat onde deveriam estar, né? Mas até hoje, muito aqui na cidade se diz, onde é que você está? Eu estou na Praça do Jacaré. Então ficou a ideia da... minha esposa até disse um dia, comentou que aqui existia jacaré no tempo que ela era criança, né? Porque ela nasceu em Porto Xavier. Então ela sempre dizia, vamos lá na Praça do Jacaré. E eu não entendi por quê. É que quando eu vim para cá já não tinha mais. E aí eles nunca aconteceu nenhum problema assim de risco, que havia um cercamento. Sim. Mas foi justamente essa questão de levá-los de volta ao seu habitat natural. Sim, natural, exatamente. Então a gente vai dar um pulo agora no lado da igreja, onde é que foi feito as escavações. Para mostrar um pouco das escavações. Eu vou mostrar um pouco da praça, que é uma praça muito bonita aqui também, bem arborizada, né? Agora ela tá muito bonita. Tem bastante sombra, né? É um lugar muito legal. Então agora aqui nós chegamos nos pilares antigos da escavação da igreja antiga. Exatamente. E aqui, esse aqui é denominado o Museu a Céu Aberto, porque ele conta, através da apresentação da estrutura, conta um pouco dessa história também. Uma coisa interessante que nós temos aqui também, os murais trazem um pouco dessa história também do que representa esse espaço de preservação, que na verdade aqui ele traz um pouco daquilo que foram as 3 estruturas que foram construídas aqui. Então, como eu estava falando antes, que eu não tinha ideia assim um pouco mais exata em termos de datas, Emetério Silveira, em 1909, ele descreve na sua fachada que havia a imagem de Santo Ângelo Custódio, de Santo Inácio de Loyola e outra de São Pedro Nolasco. E essa caiu em ruína, a primeira, que é essa aqui, em 1754. Na verdade, ela caiu em ruína pela questão do abandono. Né? Sim. E aí depois é retomado construção nesse mesmo local em 1888. Vejam o lapso de tempo que fica do abandono dessa estrutura. Sim. De 1756 só foi retomada a construção do segundo templo, que foi esse aqui, em 1888. Através dos repovoadores, eles reconstroem de novo ela com 2 torres, representando um pouco da originalidade dos povos missioneiros. Que na verdade essa aqui era a ideia que ela tinha realmente, como as outras, como a de São Miguel, por exemplo, tinha essas torres laterais. Ela era tão pequena que suas fundações não puderam ser identificadas nas escavações. E aí depois, em 1929, é que ela foi reconstruída através dessa estrutura que nós temos hoje aqui em 2 fases. Primeiro a nave central, construída nos anos 30, e nos anos 50 o pórtico, essa parte mais de acesso aqui na frente. Nos anos 70 foi erguer 2 torres abrigando os 6 sinos que batem todo dia aqui na nossa Santo Ângelo Custódio. Muito, muito interessante. Vou mostrar mais de perto a primeira igreja então. E daí foi a primeira história da primeira igreja. Daí depois a gente vai para a segunda então. Vou mostrar um pouco mais de perto, né? Então essa foi a terceira construção que é a que tem até hoje. É muito importante isso aí, para contar um pouco das histórias de vocês aqui que nasceram e se criaram aqui. Essa história que eu estou te contando aqui é aquilo que os meus pais me contaram, aquilo que a gente aprendeu na escola, aquilo que a gente vive no dia a dia, porque nós acreditamos que nós, morando aqui, nós temos que conhecer nem que seja o mínimo da nossa história. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar de ter esse conhecimento para saber da nossa história, saber do nosso passado. Até para não terminar mais tarde. E eu trabalho muito com essa ideia, para mim, com o conceito pessoal, da questão da oralidade. A oralidade não pode se perder. Porque muitas vezes essas informações que a gente tem, se elas não forem repassadas pela oralidade, elas se perdem. Sim, é verdade. E muitas das histórias do passado não foram registradas, se perderam por não ser reproduzida a oralidade. Aquela de um contar para o outro. Hoje, com as facilidades que tem dos recursos da tecnologia, nós não podemos perder essa oportunidade de repassar de contar um pouco essas informações, através de contar a história mesmo. Isso aí, é muito legal. Então aqui o João estava contando para nós que isso aqui também faz parte de uma escavação da igreja que foi deixado para a história aqui, da primeira igreja construída. Então, é mais um pedacinho da história Isso aqui traz presente para nós como que era a formação das estruturas de pilares que eles tinham. Bem presente essa maneira
das edificações que eles faziam. É muito interessante, né? Porque na época não existia máquina para fazer, para carregar essas pedras, né? Era Esculpido à mão. tudo à mão. O importante desses chamados museus a céu aberto é que ele preserva essa escavação, porque normalmente o que acontece é feita escavação, é recolhido material arqueológico de interesse dos arqueólogos. Sim. E essa estrutura é encoberta novamente. Então a ideia que se teve foi deixar algumas dessas partes a céu aberto justamente para acontecer o que está acontecendo aqui, para a gente poder chegar e mostrar e poder ver e mostrar o que tinha embaixo da terra, na verdade. Sim, embaixo da terra. Então aqui é a igreja por dentro, uma igreja muito bonita, muito bem trabalhada. Há poucos anos, não faz muitos anos na verdade, foi feito todo um trabalho de restauração. Essa restauração que nós vemos, ela é bem atual. É muito bonita. Então, trazendo presente essa ideia justamente da questão da redução missioneira, de trazer elementos também da religiosidade cristã em forma de escultura.